Oi, pessoal, boa noite. Vou esperar aqui alguém entrar para a gente poder ter um feedback se vocês estão me vendo, me ouvindo, tá? A gente vai conversar hoje sobre os 5 temas que mais apareceram nas provas em 2022, tá? Então, nas provas de fisioterapia, tá joia? Só confirmem para mim se vocês estão me vendo, estão me ouvindo direitinho, tá claro o som? Alguém escreve aí para mim, por favor. Daí a gente já começa, tá ok? Tá certo, obrigada. Pessoal, então é o seguinte, né? 5 temas que mais caíram nas provas em 2022, tá? E aí, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Vamos começar com o 5º tema, né? Então, eu vou de trás para frente, vamos dizer assim. O 5º tema que mais apareceu nas provas de concurso de fisioterapia em 2022 foi a pediatria, tá? Então, pediatria caiu bastante, né? Se a gente pensar no universo que eu separei aqui de 15 assuntos, né, principais dentro desses que a gente trabalha, dentro que a gente estuda, a gente tem então a pediatria aparecendo com destaque, né? 15 não, gente, são 24 assuntos aqui que eu separei. Então a pediatria ficou em 5º. Vamos lá, dentro da pediatria, o que cai, né? Então, o que caiu em 2022? Dentro da pediatria, gente, o grande destaque, assim, disparado foi desenvolvimento neurosensório-motor ou neuropsicomotor. Então, é algo que às vezes os alunos me perguntam, nossa, mas desenvolvimento cai? Cai, gente, cai desenvolvimento. Eu tô colocando aqui dentro do desenvolvimento os reflexos também, tá joia? E o segundo lugar, né, assim, na pediatria, ainda, né, a gente falando da pediatria, é a paralisia cerebral. Então, assim, 2 temas que a gente tem que estudar, tá? Anotem aí, quem precisa de um direcionamento para estudar 2 temas que a gente tem que estudar na pediatria são desenvolvimento neuropsicomotor e paralisia cerebral, tá joia? Bem, esse foi o 5º lugar, né? Vamos lá. 4º lugar. Qual é o tema que ficou em 4º lugar? É a fisiocardio, tá, gente? Então, a fisioterapia cardiológica, ela foi, né, a 4ª colocada aqui entre os assuntos que mais caíram em provas de concurso, né, de fisioterapia em 2022. E aí, gente, dentro da cardio, né, quais são os destaques? Então, dentro da cardio, o destaque é, e sempre é, tá? Isso daqui continua, a reabilitação cardiopulmonar. Então, teve uma diretriz, né, de 2020, um consenso de 2020, que é uma atualização da reabilitação cardiopulmonar, tá? Desculpa, cardiovascular, e é importantíssimo estudar essa parte, tá? Então, assim, dentro do universo da cardio, o conteúdo que mais apareceu foi reabilitação cardiovascular, beleza? E aí, gente, uma coisa que me chamou a atenção, tá? Não foi o segundo, mas assim, chamou a atenção porque não caí em prova, são as doenças vasculares periféricas. Então, vem caindo muito doença vascular periférica, tanto a doença venosa como a doença arterial, que está aí dentro da cardio, então. Então, vamos lá, o 4º colocado é a cardio. Dentro da cardio, o que mais cai? Reabilitação cardiovascular, tá? Lembra de estudar o consenso de 2020, tá joia? Que é a atualização. E também, pessoal, o que chamou a atenção? Chamou a atenção as doenças vasculares periféricas, que é um assunto que não caía tanto nas provas de concurso de fisioterapia e em 2022 caiu, tá? Bem, vamos lá. Terceiro lugar. Terceiro lugar que mais apareceu nas provas foi a neuro, tá? Então, a fisioterapia neurofuncional, a parte de reabilitação. E aí, analisando as questões, gente, eu tive uma surpresa. Por quê? Porque a gente sempre tem, né, uma perspectiva que o tema que mais cai de neuro é acidente vascular encefálico. Mas não, em 2022 o tema que mais caiu foi o trauma raquimedular.
Então, a lesão medular teve grande destaque nas provas de concurso em 2022, tá? Seguida pelo AVE e pelo Parkinson. Então, se a gente olhar, né, são as doenças neurológicas mais típicas, né, pessoal, que mais apareceram. Então, TRM, AVE e Parkinson. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, que é um assunto também que não caía tanto dentro da neuro, mas que em 2022 caiu, foram os motoneurônios, tá? Então, falando diretamente de lesão de motoneurônio, falando, né, quais são os sinais característicos da lesão do motoneurônio superior, quais são os sinais característicos das lesões do motoneurônio inferior, tá? Então, vamos lá, só para a gente recapitular. Quinto lugar, pediatria, tá? Quarto lugar, cardio. Terceiro lugar, neuro. Esses foram os assuntos, né, que mais apareceram nas provas de concurso em 2022, tá? O que me deixa feliz é que dentro da mentoria a gente está vendo esses assuntos. Então, a gente está aí atualizado, né, no que vem aparecendo. Vamos lá, pessoal. Segundo lugar. No segundo lugar, a gente teve um empate. Então, eu deixei esses dois colocados, vamos dizer assim, esse empate no segundo lugar. O que apareceu, né, em segundo lugar nas provas de concurso? Apareceu, gente, a fisioterapia respiratória, tá? Sem ser em UTI, sem ser UTI adulto, UTI neo, que eu deixei à parte, e depois eu vou comentar sobre UTI. Mas apareceu em segundo lugar a respiratória e os recursos. Recursos terapêuticos, né? Nessa minha análise que eu faço, tem o quê? Tem cinesioterapia, fisioterapia geral, né? Que é termoeletrofoto, hidroterapia e terapia manual. Então, o segundo assunto, né? Empatado aí, os dois que mais apareceram foram esses: a respiratória e os recursos. Atenção, pessoal, olha só. Dentro dos recursos, sempre é histórico, né? Que eu faço essa análise todo ano, há muitos anos. Sempre caiu mais cinesioterapia, pois em 2022 isso mudou. O que mais caiu dentro de recursos nas provas de concurso foi fisioterapia geral. Então, o que está caindo muito? TENS, FES, ultrassom, que sempre cai, crioterapia. Então, são assuntos que a gente coloca dentro da fisioterapia geral, tá? E que foram destaque, então, em 2022. Já dentro da respiratória, assim, a gente sempre tem, né, alguns pontos que caem bastante. Então, assim, gente, o que caiu muito dentro da respiratória? Caiu doenças respiratórias e daí o destaque sempre para a DPOC. DPOC é o assunto que mais cai dentro das doenças. Mas atenção, gente, a segunda doença que mais apareceu nas provas foi a Covid. Então, assim, em 2020, em 2021, a gente não via tanta questão sobre Covid. Já em 2022, apareceram bastante, né, várias questões sobre a Covid. Eu até destaquei aqui, tá? Então, primeira coisa que mais cai em respiratória são as doenças, dentro das doenças, DPOC e Covid. Segunda coisa que mais cai em respiratória é cinesioterapia respiratória, tá? Cinesioterapia respiratória, as técnicas de reexpansão e as técnicas de higiene brônquica. Então, foi o segundo assunto que mais caiu. E o terceiro, gente, é a avaliação. Então, quando a gente estuda, né, a avaliação do sistema respiratório é um ponto também forte, tá? Então, só para a gente destacar, dentro da respiratória, DPOC, COVID, cinesioterapia respiratória e avaliação de maneira geral, tá bom? E aí eu acho que vocês até já sabem quem que foi o primeiro colocado, né? Porque a gente passou, né, gente? O quinto foi pediatria, né? O quarto foi cardio. O terceiro foi neuro. O segundo empatado foi respiratório e recursos. Então, o que está faltando, gente? Então, olha só. O que está faltando, eu já vou falar. Agora, eu só vou chamar a atenção o seguinte: depois que eu falar o primeiro, continua, porque eu quero comentar
algumas discrepâncias que apareceram nos concursos em 2022, tá? Então não sai, espera, porque tem alguns pontos fora da curva que eu acho que vale a pena a gente conversar, tá bom? Então vamos lá. Quem que é o primeiro lugar, gente? Que área que pode ser o primeiro lugar? Adivinha só, ortopedia, né? Então, primeiro colocado na nossa lista das questões que mais apareceram nas provas foi ortopedia. É claro que a ortopedia é muito importante, é carro-chefe, né, da história da fisioterapia. E aí, então, gente, e a ortopedia, assim, teve um número de questões muito maior que o segundo colocado, né? Que mais cai em ortopedia? Então, assim, né? O que mais cai em ortopedia continua sendo a mesma coisa que eu sempre falo para vocês, né? E que eu vejo ano a ano se repetindo. O que mais cai em ortopedia é fratura. Fratura é o assunto que mais cai em ortopedia. Eu sei que fratura é muito amplo, né, gente? Porque daí tem a fratura de vários ossos, fratura de húmero, de fêmur, da parte aqui, né, do antebraço, né, radiúna, fratura da tíbia. Mas assim, sempre fratura é um ponto essencial de estudar tanto da parte que a gente fala, né, que a gente estuda, dos conceitos gerais, quanto das fraturas específicas, tá? Vamos lá. Segundo ponto que é destaque na ortopedia, testes especiais, gente. E aí, especialmente testes especiais de ombro, tá? Então, se a gente coloca aqui na tabela, esses testes especiais de ombro são os que mais caem. Teve um aluno que me perguntou esses dias o seguinte: professora, as bancas estão deixando de perguntar sobre testes especiais para perguntar sobre testes funcionais? Não, gente, não estão, tá? Testes funcionais cai também, beleza? Mas testes especiais continua caindo muito, tá? Então continua caindo bastante, principalmente os testes de ombro, ok? Beleza, pessoal. Vamos aos pontos fora da curva. Então, na ortopedia, uma coisa que me chamou a atenção, que um assunto muito cobrado foi lombalgia. Então, lombalgia não era tão cobrado e foi muito cobrada nas provas. Por isso, para mim, é um destaque, tá? Até tá aqui do ladinho, eu tô olhando para conferir. Então, lombalgia é um destaque. E dentro da ortopedia, eu deixei a reumato. E a reumato, gente, a fibromialgia também caiu demais. Fibromialgia classicamente cai, tá? Mas em 2022 caiu demais, apareceu demais nas provas. Então, destaques, pessoal: quinto, pediatria; quarto, cardio; terceiro, neuro; segundo, respiratório e recursos; e primeiro lugar que mais caiu, ortopedia. E vamos falar então do que foi esquisito, vou chamar assim, nos concursos em 2022. Gente, caiu pouco assunto de UTI. Então a gente viu em 2020, 2021, UTI caindo muito. Em 2022 a gente teve poucas questões de UTI, tá? UTI adulto e UTI neo muito menos. Isso eu tô falando de concursos em geral, tá, gente? Eu não tô falando de residências, porque residência modifica isso um pouquinho, tá? Um outro destaque, gente, que apareceu muito em 2022, assim, que é fora da curva, né? É fisioterapia do trabalho, né? Mas aí, a gente fazendo aí uma ressalva, em 2022 a gente teve muito concurso de tribunal. E concurso de tribunal pede muito forte fisioterapia do trabalho e pede muito pouco UTI. Então a gente vai ter que esperar em 2023 para ver. Se a gente tiver mais concurso hospitalar, provavelmente essas questões de UTI vão voltar a aparecer mais.
Agora, se a gente tiver mais concursos de tribunal, aí pode esperar a fisioterapia do trabalho, principalmente a ergonomia, NR17 aparecendo demais. Então, quem for se preparar para tribunal, e a gente tem a possibilidade de ter concursos de tribunal no Brasil inteiro, então já comece a estudar fisioterapia do trabalho, comece a estudar ergonomia, que são assuntos importantes, tá? E aí, pessoal, eu separei aqui uma série de temas que eu chamei assim, temas incomuns, tá? Que eu, com a minha experiência, nunca vi cair em prova de concurso, ou vi muito pouco, tá bom? E aí eu deixei aqui, né, separado esses temas especiais. Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu vou fazer publicação, tá joia? Eu vou fazer um e-book aqui com a estatística, os gráficos direitinho, mas aí eu aviso vocês. Mas assim, gente, caíram vários temas que nunca vi cair, nunca vi aparecer, tá? Por exemplo, caiu em uma prova projeto terapêutico singular. Honestamente, vou ter que estudar. Não sei o que é isso. Se alguém souber, quiser escrever aqui para mim no chat, ou quiser depois, né, quando a gente subir no YouTube, escrever nos comentários, eu agradeço, tá? Um outro assunto que caiu em provas em 2022, que eu coloquei nessa categoria em comum, psoríase. Então, psoríase é algo que, beleza, é uma doença de pele, ok, mas a gente não vê aparecendo em concurso de fisioterapia, tá? Mais um assunto, gente, que caiu em 2022 incomum: obesidade infantil. Então, um outro tema que a gente não vê aparecendo, e assim, entre, né, outros, a gente tem vários. Caiu neurotransmissor, que é uma coisa que normalmente não cai, GABA, serotonina, substância P. Caiu também DST, doença sexualmente transmissível, que a gente também não vê aparecer tanto nas provas. Então, eu achei bem interessante fazendo essa análise. Eu analisei mais de 1000 questões, esses temas incomuns, tá? E aí, como eu disse, eu vou fazer publicações para vocês, tá joia? Falando sobre esses temas também. Já vou repetir os 5 principais, tá? Os 5 que mais caíram. Mas depois, só para comentar, vou fazendo também esses temas incomuns, né? Que estão aparecendo, que apareceram, que pode ser algo para chamar a nossa atenção. E como eu disse, tem coisa aqui que realmente, gente, eu nunca vi, né? Eu nunca estudei. E eu nunca vi aparecer em concurso, tá? Que nem, como eu falei para vocês, esse projeto terapêutico singular, que a gente ainda vai ter que descobrir do que se trata, tá joia? Mas aí eu vou contando para vocês. Pessoal, então assim, né? Antes de eu repetir, só quero convidar todo mundo para conhecer a minha mentoria, tá? Então, a mentoria para concursos que eu tenho. Nessa mentoria, gente, eu trabalho justamente com esses temas que mais caem. Então, eu faço essa análise, né, de temas com base nas questões do ano anterior, há muitos anos, e aí a gente monta o material em cima desse conteúdo, tá? Por isso que eu falo para vocês, a gente está se preparando muito bem para os concursos que vêm aí à frente, tá joia? Então, para quem quiser conhecer, vai ter o link na minha bio, tem um link nas descrições do vídeo, tá joia? Então, a mentoria, ela é para concursos em geral. Ela tem o nome de mentoria CESDF, porque quando sair o edital da CESDF, a gente vai puxar o carro para a CESDF, mas ela serve para qualquer concurso. Tudo bem? Então, pessoal, vamos repetir para quem perdeu, né? 5 temas que mais apareceram em 2022. Quinto lugar, pediatria, tá? Esse foi o quinto lugar do que apareceu. Quarto lugar, cardio, tá? Terceiro lugar, neuro. Segundo lugar, empatado, tá? Respiratório e recursos terapêuticos. E primeiro lugar, como sempre, ortopedia. Ortopedia sempre destaque,
sempre cai muito, sempre aparece muito, tá? Todos esses conteúdos tem na mentoria, tá, gente? Juntamente com tudo que eu analiso, né? Tudo que a gente faz análise, tudo que eu estudo, tá lá na mentoria para atender, para preparar vocês para concurso. Inclusive, pessoal, esses temas em comuns eu vou fazer um módulo extra na mentoria para colocar. Porque se apareceu agora, pode ser que apareça novamente, né? Então a gente vai fazer um módulo extra, tá separadinho aqui, tá? Esses módulos, esses temas, para a gente poder trabalhar, beleza? Então, convido todo mundo a conhecer meu trabalho, conhecer a mentoria, tá? Mentoria CESDF. A gente também tem a mentoria para a prova prática do SARA. Estamos aguardando o resultado, né, da prova prática do SARA para iniciar a mentoria. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, gente, coloca aí no chat, tá? Então, vamos lá. Conhecendo o meu trabalho. Então, a gente tem a mentoria da CESDF, a gente tem a mentoria da prova prática do SARA agora. Tem diversos e-books, tá, pessoal? Então, a gente também faz essa venda, se vocês precisam, dos e-books. Aí os e-books, tem e-book de fratura, tem e-book de respiratória, tem e-book de lesão medular, tem e-book de neuro. Então vocês podem procurar, tá? A gente está com uma promoção agora em fevereiro, que é um e-book com 1000 questões comentadas, mais 5 e-books de temas variados, tá? Então tem cinesioterapia, fratura, tem fisioterapia respiratória, lesão medular, tem e-books de matérias que aparecem bastante nas provas, beleza? E precisando de alguma coisa, me procurem, tá? Faço mentoria particular também, alguns alunos me pedem. Monto material também particular, então, para algum concurso específico que você quer prestar, a gente prepara esse material especificamente pro seu concurso, tá? Fico aqui, gente, à disposição, tá? Agradeço aí os elogios, né? Todo mundo que deu coraçãozinho e também todo mundo que falou bem, né? Espero que vocês estejam gostando, meus alunos que já são da mentoria, espero que estejam gostando, né? A gente faz um trabalho bem legal realmente. E convido quem não conhece a conhecer a mentoria, a vir estudar com a gente. E assim, gente, às vezes as pessoas me perguntam, né? Já saiu o edital, né? Principalmente quando fala da CESDF. Eu falo, gente, não saiu o edital, tá? Mas o ideal é a gente começar a estudar antes. Porque quando sai o edital, a gente tem ali, mais ou menos, depende da banca, 3 meses para estudar. E aí, gente, não dá tempo de estudar tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só rapidinho as minhas anotações dos temas que eu falei, que eu ainda vou converter, né, em estatística. Então, para vocês terem ideia, é muita coisa que cai. Se a gente estudar com mais tempo, a gente se prepara melhor e a gente consegue também, né, ter mais tranquilidade, né? Porque a hora que sai o edital, você não precisa lá estudar 8 horas, 10 horas líquidas por dia. Você vai revisar os assuntos que você já viu, tá? Então, pessoal, vou fazer as estatísticas todas, né? Vou falar para vocês quais são os temas incomuns que apareceram. Como eu disse, eu analisei mais de 1000 questões aí dos concursos de 2022, né? Já falamos os destaques, né? Já falamos o incomum. Achei muito incomum cair muito a fisioterapia do trabalho e achei muito incomum cair pouco TI, mas eu acho que foi a característica dos concursos. Concurso de tribunal, teve vários em 2022, cai fisioterapia do trabalho. Concurso de hospital, quase não teve, e aí a UTI, né, a parte de UTI diminuiu, tá? Marcha caiu muito, tá, gente? Mais um comentário. Dentro de legislação sempre cai bastante, não tenham dúvida. O assunto que cai é código de ética. Então, assim, se você não conhece o código de ética, né, vai lá correr atrás. Às vezes a gente nem vê direito o código de ética da nossa profissão, mas tem que correr atrás para ver esse assunto, tá, pessoal? Então, gente, era isso que eu tinha para conversar a vocês, tá? Deixo aqui novamente o convite para vocês conhecerem
a mentoria, estudar comigo, estudar com a minha turma aqui, né? Que já está se preparando para o concurso da CESDF, que já está se preparando para concursos no Brasil inteiro. Lembrando que esse material da mentoria é todo montado com base no que cai nas provas, tá joia? Então, para te preparar o melhor possível para fazer as provas, para você acertar as questões, porque no final das contas é isso aí que importa, tá joia? Quem puder depois, né, eu vou subir esse vídeo, deixar o like, comentar, compartilhar com amigos, eu agradeço demais, gente, porque essa parte toda, né, de compartilhamento é muito importante para mim. Quem puder fazer o print, tá? Faz o print aqui, me marca na publicação que eu vou repostar, porque isso tudo ajuda a espalhar conhecimento, tá? Então, espalhar esse conhecimento. Tem muita gente que fala assim, ai Mara, que pena que eu não te conheci antes, né? Então, vamos ajudar aí a divulgar que mais pessoas conhecem, tá bom? Pessoal, boa noite, beijo grande para vocês. A gente vai fazendo lives curtinhas. A qualquer momento, tendo novidades, eu coloco, publico aqui e faço live também. Beijo grande, gente!